Olá, mostradas e amostrados, eu sou Guilherme dos Anjos e sejam bem-vindos ao Recife Amostrado, o maior podcast sobre empreendedorismo em linha reta do mundo. Este programa é uma iniciativa da Prefeitura do Recife por meio do Desenvolve Recife, um programa da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. E a cada episódio, trazemos um novo empreendedor, empreendedora, muito amostrado para vir contar sua história. E hoje, recebemos a empreendedora e crocheteira por trás do Ateliana Crochê, Ana Carmen Perazzo. Seja muito bem-vinda, Ana. E me diz, crocheteira é a palavra mesmo? É a palavra certa para quem faz crochê. Ana, você trabalhava em outro negócio, no ramo de gastronomia. Como é que foi essa mudança? Há quanto tempo foi essa mudança? Me conta essa história. Então, Guilherme, tudo bom? Prazer. Obrigada pelo convite. Empreender sempre fez parte da vida, né? Herança de pai e mãe que foram empreendedores e foi muito fácil migrar para isso. Então, eu trabalhei no ramo de alimentação durante uns 15 anos. Tive lá atrás restaurante junto com a família. Depois montei um buffet, depois de formar em gastronomia. E foi muito fácil passar para isso, né? É uma área maravilhosa, tá? Mas exige muito até da parte física, né? Como eu sou muito de colocar a mão na massa, eu exigia muito do corpo. E chegou uma hora que eu precisei de fazer uma mudança de rota, né? Entendo. Assim, dei uma redirecionada. Como era o teu negócio de gastronomia? Era um restaurante? Então, eu fiz gastronomia, terminei em 2007. E eu montei primeiro um serviço de personal chef, onde eu fazia o cardápio com o cliente, eventos na casa da pessoa ou em algum local que ele quisesse. E montava cardápio, levava parte de serviço também, garçons, copeira, tudo. E fazia o evento da pessoa, né? Um serviço de buffet, né? Sim, começou com personal chef, eventos pequenos, mas depois a coisa foi tomando um vulto e chegamos a fazer eventos para 600 pessoas, né? Isso durante um bom tempo. Foi um período maravilhoso, de muito aprendizado, né? Imagino. Muito legal. E como é que foi, assim, você tava contando, né? Exigia muito de você, muito do seu corpo. Isso. O que é que foi esse start para mudar e por que o crochê? Bom, o start foi realmente a coisa física, né? Eu exigia muito de mim mesma e chegou um ponto que eu precisei fazer uma mudança. E o crochê vem lá da adolescência, onde minha mãe me ensinou crochê. Então foi muito fácil resgatar isso, né? Minha mãe crochetava, minha mãe bordava, pintava, fazia tapeçaria. E quando eu tinha uns 12 anos, ela me ensinou crochê. Só que crochê é aquele fininho, aquela linha fininha que fazia aquelas peças bem delicadas. E naquele momento, para mim, eu não me senti estimulada, né? Eu achava que demorava muito. E, sei lá, adolescente, né? Aquela inquietude, né? Você não para. E a arte, normalmente, ela é nos detalhes, né? Uma coisa que exige paciência, que exige técnica, cuidado. Muita atenção, né? Muita atenção. Se você erra um pontinho, e você segue adiante, você tem que voltar tudo. Desmancha, faz parte do processo, claro. Mas aí a gente não quer que isso aconteça. Então, essa coisa de resgatar o crochê aconteceu em 2018. Eu estava numa festa de família e vi em cima da mesa que eu estava, tinha uma carteira belíssima, que até então eu não sabia que era crochê, porque era um fio mais largo, não era aquela coisa fininha que eu conhecia. E me apaixonei, né, na hora. Eu disse, nossa, que peça maravilhosa, eu quero saber o que é, quem fez, como é que faz, o que é isso. E foi a esposa de um primo meu que fez, e ela disse, Ana, isso é crochê. Eu digo, nossa, né? Foi uma novidade para mim. Sim. E ela disse, você sabe crochê? Eu disse, olha, eu aprendi faz tempo, né? Aprendi lá atrás. Ela disse, mas é que nem andar de bicicleta, você não perdeu. Então, vamos lá. Me presenteou com uma agulha e o primeiro rolo de fio, né? Assim, um fio rústico. Coisa linda. Lindo, maravilhoso. E ela disse, é assim, você vai seguir por esse caminho, você vai conseguir fazer. Nossa, né? E eu já vim no avião, né? Que sou em Brasília, já vim no avião louca, né? Pronto, desde então eu faço crochê todos os dias. E você veio comentando, né, que a sua família
tem essa veia empreendedora, né? Sua mãe trabalhou com muitas coisas, Sim, produziu, fez muitos tipos de arte também, então além de empreendedora também essa veia artística. Você também me contou que o seu pai chegou a empreender com agropecuária, isso. apesar de que ambos tinham formações, né? Sim. Como é que essa veia artística e essa veia empreendedora impactou não só a sua adesão de empreender com crochê, mas toda a sua carreira, né? Porque você também empreendeu com gastronomia. Sim. Como é que isso te impactou e te influenciou? Bom, a influência é de uma vida inteira de participar disso tudo, né? Eu sou formada em administração, com ênfase em marketing, eu tenho gastronomia, eu tenho segurança alimentar, quer dizer, eu tenho várias veias. Fui funcionária pública, trabalhei em empresa privada, né? Tenho uma longa estrada. Mas nessa mudança de rota, quando eu vi essa carteira e tal, me resgatou, eu tive vontade de criar uma marca própria, né? E tinha que ser o crochê, porque isso me encantava, me estimulava. Meus pais, de formação, minha mãe é administradora, meu pai é advogado, vieram do interior para estudar aqui na capital, fizeram a vida profissional deles, mas sempre com aquela vontade de empreender. Então, minha mãe, ela fez muita coisa. Fez um ateliê de costura, trabalhou com alimentação também. Então, minha mãe participava de feira, do mesmo jeito que eu fiz. Assim, eu segui mais ou menos o mesmo caminho. E participei junto com ela, né? E meu pai tinha essa empresa agropecuária e aí tinha aquela coisa, tinha a parte leiteira, minha mãe montou a queijaria, minha O mãe... que geria? Isso, minha mãe viajou para o sul para fazer curso, para aperfeiçoar, né? Então, sempre empreendendo e sempre ajudando muitas pessoas, porque isso gera oportunidade, né? Claro. E gera também muito contato com todo mundo. Então eles voltaram para o interior, né? Para a origem, montaram a empresa dele. Meu pai montou a empresa e minha mãe trabalhou sempre junto com ele. E isso é um exemplo de vida, né? Com certeza. E também um exemplo de que a gente não precisa sempre se prender em uma coisa só, Claro, né? Uma trajetória isso, que pode ser completamente mutável se for do seu interesse, né? Você exato. começa com uma coisa, passa para outra, muitas paixões influenciando ao longo da nossa vida, né? E sempre se permitindo mudar e se transformar. E você é um exemplo claro disso também. E o que eu também quero saber, assim, você mesmo falou, né? Já tinha essa relação com o crochê, redescobriu, mas o que você sabia fazer não era isso daqui. Não. Como é que foi aperfeiçoar essa técnica, descobrir novas técnicas, novas Isso. formas de fazer, se qualificar? Como é que foi esse processo? Então, eu comecei fazendo a primeira carteira, né? Hum. E dali eu disse, nossa, esse é um mundo novo e tem muita coisa para explorar. Então, é realmente estudar, fazer curso, aperfeiçoar, conhecer, descobrir, né? Novos materiais, acessórios para você agregar. E isso vem ao longo desses 7 anos, 8 anos que eu venho trabalhando com crochê, né? Mas fazendo curso de moda, de empreendedorismo, de finanças, de contabilidade, de gestão, de tudo. A gente tem que fazer de tudo um pouco, né? A empresa funciona com tudo isso, né? Não é só a partezinha de criar e de crochetar. É lindo, é maravilhoso, é desafiante, é estimulante, né? Mas a gente tem um por trás também, né? De gerir o negócio. E eu quero saber, assim, entrar nos detalhes. A gente tem aqui um monte de peças expostas e me conta um pouquinho sobre como elas estão feitas, os materiais diferentes que você usa, as técnicas, porque são tudo crochê, mas é muito diferente uma coisa da outra. É. A história se mistura, né, com a história. Uhum. O crochê, ninguém sabe a origem ao certo, né? Mas popularizou na França. Crochê vem de croc, que quer dizer gancho. A agulha ela tem um gancho onde a gente prende o fio e é onde a gente trabalha. A gente trabalha com uma agulha só, muita gente confunde com o tricô, que são duas Sim. agulhas, né? Mas o crochê a gente trabalha com uma agulha só. Qual é a diferença, assim, do crochê pro tricô, exatamente? A técnica. Uhum. O tricô são duas agulhas que você vai transferindo o fio de uma agulha para outra. O crochê você trabalha junto com a mão e você vai desenvolvendo, né? Os pontos básicos são os mesmos de 1900 e lá vai fumaça, mas existe hoje em dia outros pontos, outras formas de você trabalhar o mesmo crochê.
E o que me atraiu mais foram esses fios mais rústicos, mais largos, né? E que é uma história totalmente diferente daquele fio fininho Com que certeza. tem outra pegada, né? Fios sintéticos, fios de malha. A gente consegue aqui também um resultado, além de mais rústico, consegue um pouco mais um resultado mais rápido para poder finalizar a peça, né? Então isso me atraiu bastante, que eu gosto de ver a coisa funcionando e acontecendo, né? Sim. E aqui eu trago alguns produtos. O Ateliana começou inicialmente com as bolsas. Eu trabalhava só com bolsas. Mulher tem essa relação com bolsa, né? Sim. E a gente é muito bom fazer o que gosta. Com Então eu certeza. comecei com bolsas e depois é que eu migrei para outros produtos, para a linha casa, itens decorativos, né? Essa E assim migração, foi. ela aconteceu mais por demanda de público ou foi o seu interesse mesmo te levando para explorar novas coisas? Tudo junto, Tudo né? junto. A vontade de oferecer novos produtos, né? E a vontade de explorar novas linhas também. Essa é a peça que, em particular, me chamou a atenção, porque ela não é só crochê, ela também tem essa peça aqui de madeira. Isso. Essa peça de madeira é sua? É uma coisa que vem de outro artista que você incorporou? Como é que funciona a criação dessa peça? Pronto, então Não só esse dela, né, mas dessas essas é aqui também. Pegando essa para mostrar para vocês. esse é um chaveiro que você pode usar como acessório para bolsa também. Se você coloca esse chaveiro, você pendura numa bolsa, você já conta outra história, que você Com agrega, certeza. né, uma cor, um volume. Essa peça é um colar de mesa, é um item decorativo que você pode usar tanto assim exposto na mesa, numa mesa de canto, você pode colocar na parede, né? A peça de madeira a gente agrega para poder valorizar o crochê Sim. também, né? Dar um valor à peça. E essa peça não é minha, não fui eu que fiz, né? É uma peça que eu comprei pronta, mas eu agreguei o crochê à madeira para trazer rusticidade e trazer inovação também. Porque não é só a produção artística, assim, manual, né? Também é o design da peça, Isso, agregando outros materiais, agregando, é, enfim, outras estéticas, isso. né? E eu queria saber, assim, o que é que nesse sentido, dessa mente de designer de peça, de marqueteira também, de gerente de uma marca e de mente criativa, o quanto que o Ateliê na Crochê te ensinou? O quanto você se tornou essa profissional mais completa desde que você começa o ateliê até agora? Então, isso a gente vem desenvolvendo ao longo, né, do processo. É, Primeiro começa com aquela vontade de ter um produto, né, de criar alguma coisa. A marca já começa por influência de minha mãe também. Como eu falei, ela tinha um ateliê de costura, ela montou em casa e era Atelianas, porque eu sou Uhum. Ana e minha irmã é Ana também. A gente tem uma sequência de Anas em casa. E ela colocou Atelianas, porque ela fez uma homenagem pra gente, né? E quando eu fui criar a marca, crochê, mãe, marca, foi fácil juntar tudo e fazer o Ateliana, que é a ateliê da Ana, né? Uhum. Fica fácil, é um nome fácil, é um nome gostoso, é um nome que remete a memórias. E a vontade de trazer realmente inovações. Então, a gente consegue juntar acessórios às peças, então aqui não tem realmente só o crochê, né? A gente Uhum. trabalha com couro, a gente trabalha couro sintético, a gente trabalha com fundo de MDF para dar estrutura para a peça, acessórios em madeira, metal, então tudo muito enriquecedor, né? Então a gente vai descobrindo e explorando. E, é sobre essa exploração que eu queria desenvolver um pouco mais. É, como é assim, talvez seja até um pouco abstrato Hum. perguntar e pensar sobre isso, mas como é, enquanto artista, mudar o pensamento, assim, aperfeiçoar o pensamento, né, de criação. Estou fazendo uma carteira para vou fazer um colar decorativo de mesa com peças de madeira. Você tem referências? Isso é algo que vem de estudo? É algo que vem da prática? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é de tudo um pouco também. A gente pega muita referência, claro, né? O que está em evidência, o que as pessoas estão consumindo, o que elas querem, como a gente pode incorporar o crochê, como é que a gente pode incorporar a arte no que está acontecendo no momento, né? E daí a gente consegue explorar. Então a linha casa surge para poder
dizer que o Ateliana também funciona assim. O Ateliana não é só bolsa, não é só acessório. Então, a linha Casa surge para oferecer para os meus clientes, para as pessoas que consomem o Ateliana, né, novos produtos. Então, surge o colar de mesa, surgem as almofadas, o porta-vinho, porque são peças utilitárias e decorativas. Certo. Então, hoje o Ateliana trabalha com 2 linhas, né? Ou mais. Linha Casa, as bolsas. Então, bolsa a gente consegue explorar bastante, porque a gente tem linha praia, né? Tem moda praia, tem uma moda mais casual, tem uma moda mais sofisticada. Tem um pool muito grande de peças que a gente pode realmente explorar, né? O crochê Sim. traz essa versatilidade, porque uma peça que a gente pode usar em qualquer horário, você pode usar em várias ocasiões, você não fica amarrado, você não fica preso, né? Então, se você pega uma peça arrojada e você joga num jeans e numa camiseta básica, você está pronto para tudo. Então, mulher gosta de estar pronta para tudo, né? A gente gosta de se amostrar. Com certeza. Com certeza. E aí é interessante também que você já traz não só a estética do trabalho que você produz, mas também como vai ornar com a roupa que a pessoa está usando, o Sim, estilo da claro. pessoa naquele momento. Claro. Isso também foi algo que veio, assim, do seu conhecimento pessoal, ou você também se qualificou para conseguir pensar dessa forma? Começa com conhecimento pessoal, né? Com a vontade que a gente tem de usar. E fiz também curso de qualificação, curso de moda, né? Para desenvolver produto. Então, por exemplo, essa peça é uma bolsa que é inspirada nos samburás dos pescadores. É uma Incrível. coleção, ela tem um fundo que dá espaço para a peça, né? Uma peça que traz uma você fica longilínea com ela, é uma peça comprida, né, arrojada, diferente, que você pode usar de várias formas. Essa coisa do ponto vazado, que traz leveza para a peça, porque é um fio um pouco mais pesado. E assim, a gente vai desenvolvendo, né? E mostrando, né? E amando, né? Mostrando e se amostrando. E se né? amostrando. Como é que funciona hoje assim, a comercialização das suas peças? Você tem o seu ateliê, mas você participa ainda de circuito de feira, você faz por encomenda, loja, como é que você vende o seu negócio? Então, de início, para a gente entender como funcionava o mercado, que era uma coisa nova, Sim. A gente começou com feira, né? Trabalhando em feira, primeiro feira de rua, depois feira de bairro, a coisa vai tomando um tamanho maior, né? E Recife é muito rico nisso, né? Com certeza. Arte por toda parte. Exato. Então tem feira todo dia, se você quiser, todos os locais. Exato. Aqui, inclusive, a gente grava o nosso podcast, é uma iniciativa da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, onde também funciona o Prodarte, né, que é o nosso programa de incentivo ao artesanato do Recife. Fazemos feiras em diversos pontos da cidade, inclusive na Prefeitura do Recife temos uma feira de artesanato fixa lá, que você pode visitar. Mas enfim, prossiga. Então, começou com feira e a coisa foi aumentando. Tanto a quantidade de produtos que eu poderia oferecer, como os locais que eu poderia oferecer também. E a gente começa com feirinha e a coisa vai funcionando e você vai enriquecendo isso e trazendo mais opções. E, de repente, surge a FENEARTE, que para mim, é o ponto máximo, né? A maior feira de artesanato da América Latina, que é uma experiência fantástica. A primeira vez que eu fui selecionada, infelizmente, logo depois veio a pandemia, né? Eita. Aí a gente passa aquele tempo louco que a gente viveu, mas logo em seguida teve novamente, foi até uma edição que teve em dezembro, então foi a primeira FENEARTE que eu participei, e é maravilhoso. Né? Esse contato que você tem com o cliente, a forma de você poder apresentar seu trabalho, de você mostrar como a coisa acontece. Isso é maravilhoso, né? E leva o seu trabalho para todo um novo público, né? Claro. E as pessoas passam a conhecer e querer, né? E entender o que é, entender que isso é arte, que tem que ser valorizado. Com né? certeza. Não é um passatempo, é também um passatempo. É terapêutico, porque é maravilhoso de fazer. Porque para você trabalhar, você precisa de calma, você precisa de atenção, dedicação, tempo, né? O crochê traz essa facilidade de você trabalhar numa mansidão e numa imensidão, né? Porque a gente tem milhões de coisas que a gente pode trabalhar. FENEARTE, MAD, que é uma feira que acontece no Rio Mar, que é uma mostra de artesanato e design que é fantástica também. São feiras maiores, né? Feiras de 15 dias, de 20 dias. Então, você está ali diariamente, né? Participando e
com o público, e sem falar no que a gente conhece de pessoas, o que a gente conhece de arte de outras pessoas, de trabalhos, né? De influências. E é uma Com troca, né? certeza. Dali você consegue realmente desenvolver bastante. E o tempo, né? Claro. Tempo e Até o conhecimento. contato com outros produtores, outros artistas, outros artesãos, artesãs, que, querendo ou não, também trazem aquela influência, né? De Com você ver o que certeza. outra pessoa tá fazendo. Às vezes não é nem o que você. Não é nem um outro artista de crochê. Mas Isso, é um outro trabalho que te traz uma inspiração, inspiração. é uma referência de alguma forma. E você contou, inclusive, que, por exemplo, essa peça faz parte de uma coleção. Você produz coleções com qual a frequência, qual é por demanda? Como é que surgem essas coleções? Arte é uma coisa engraçada, né? A gente vai fazendo, né? A gente vai e se perde. Coleções funcionam super bem. Uhum. Fiz curso de moda no Sebrae. E é interessante você conseguir juntar numa coleção aquela plenitude, aquela grandeza de ideias, né? Sim. Então funciona muito bem para você apresentar seu produto. Eu pergunto porque às vezes a gente recebeu outros artistas aqui que, por Sim, exemplo, vai ter uma Fenearte, e levei essa coleção pra Fenearte. sim, Sabe, estreiei na Fenearte ou em algum outro, ou na MAD também, sim. estreiei uma coleção. Então pergunto se também é um processo que você faz, que você também produz dessa forma. Também. Por exemplo, essa Fenearte de agora, de julho, eu participei no Espaço Sebrae, Uhum. de Economia Criativa, que é uma iniciativa maravilhosa também, né? O Sebrae é muito parceiro, você consegue tudo no Sebrae, né? Informação, Sim. curso, qualificação, tudo. E lá eu entrei com a linha casa, né? E foi muito bom, foi uma experiência muito, muito boa. As almofadas, nossa, foi uma loucura, porque era fazendo, né, as pessoas em pé esperando para poder levar, né? E o crochê traz isso também. Eu consigo levar para todo lugar. Sim. Então é uma coisa que eu consigo colocar numa bolsa assim, vou lá e estou sempre fazendo, né? E funciona em feira também, as pessoas gostam de ver. E hoje em dia tem uma procura muito grande. E eu também dou aula de crochê. Eu sou professora. Inclusive, tem colégios que já estão incorporando, né, Que para bacana. criança. Porque exige atenção, você está contando o ponto, você está trabalhando a peça, né? Então, isso Sim. é muito interessante, né? Num mundo louco que a gente vive, Com que certeza. é frenético, o crochê traz essa calma, Exato. né? E que acho que as novas gerações também é uma geração de crianças que está cada vez convivendo com mais estímulos visuais, Com menos certeza. atenção, menos concentração. Então esse tipo de atividade é muito bacana e ver que as escolas estão também se apropriando disso e, enfim, é uma iniciativa muito legal mesmo. É muito bom. Então eu dou aula, já dei aula para criança, como para senhoras, né? Sim, Então as pessoas querendo resgatar essa coisa realmente do artesanal, do fazer, né? Do feito à mão. E uma peça que é você que produz. sim. Então isso também tem uma gratificação muito grande, né? E também uma forma de até você estar qualificando pessoas que também podem acabar empreendendo com crochê, né? Exatamente. Eu tive um aluno que começou como uma terapia mesmo, né? E depois montou marca, começou a produzir. É muito Que legal legal. isso, né? É muito bom. Essa troca é maravilhosa. Com certeza. É. Eu achei muito interessante quando você falou do processo de tô na feira, tô fazendo e as pessoas estão vendo. Como é esse processo? Assim, do meu ponto de vista, parece uma coisa que ia ser quase meio ansiosa, meio agoniante, assim, eu tô produzindo aqui na hora para as pessoas verem, às vezes a pessoa esperando para ter o resultado final. Como é que funciona isso? Então, tem eventos e eventos, né? Sim. No Fenearte houve essa demanda de imediatismo, né? Uhum. Mas normalmente, Então foi mais até por necessidade um por pouco. necessidade que as pessoas queriam, eu estava ali, eu sempre levo peça para produzir. Sim. Porque o tempo que eu não estou atendendo, que eu não estou em contato com ele, eu sento lá e começo a fazer. Uma coisa é natural, né? Não é uma coisa assim, eu vou fazer para as pessoas. Não é natural, eu gosto de sentar e ficar fazendo. E nas feiras eu consigo levar, eu vou para o médico, eu levo, eu estou fazendo. Eu tô uma vez até, eu sou mãe de 3 filhos, e uma vez eu estava numa ansiedade tão grande, assim, numa inquietude tão grande de produzir, que eu estava com uma bolsa assim no carro dirigindo, e o sinal fechou e eu peguei. Aí minha filha disse: mãe, não é possível. Para um pouco, pelo amor de Deus. Mas assim, é a vontade, né? De ver pronto, Sim.
sabe, é tipo um filho, né? Cada peça é um filho para E mim. também a paixão de produzir, né? A paixão de produzir, isso é fantástico, isso é maravilhoso, é estimulante, a mente tal, né? A Com mente certeza. criativa, né? Tá sempre Quanto tempo gritando. demora, mais ou menos, para fazer uma peça, por exemplo, a diferença de produzir uma bolsa para uma almofada? Quanto tempo demora cada uma? Eu vou ser sincera, tá? Hum. Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer. Não vou saber te explicar o porquê. Eu acho que é nato, né? Vem, Talento. vem, vem. Eu já fiz peça assim, em 40 minutos, uma bolsa em 40 40 minutos. minutos. Porque era um modelo novo que eu queria muito saber se ia ficar bom. Então eu sentei ali, não levantei para nada e fui lá e ficou massa, gostei. Incrível. E isso estimula, né? Com certeza. Com certeza. Mas aí depende. Por exemplo, um fio mais fino demanda mais tempo, Uhum. tá? Porque é um ponto que vai. É mais devagarzinho, tá? É mais Exige lento. mais delicadeza também. Mais delicadeza também. Você trabalha com agulha menor. Uma peça assim, a gente consegue fazer mais rápido, porque é uma agulha maior, então a coisa cresce mais rápido, Sim. né? Aí vai depender muito do estímulo que você tem. Pode ser um estímulo econômico, pode ser um estímulo de querer uma peça nova, Uhum. né? De Então, inovar, né? de Vontade de inovar. inovar. E falando em inovação, eu quero que a gente entre um pouco sobre futuro. Você está desde 2019, não é isso? Isso, a marca começou em Isso. 2019. Como é que você enxerga, assim, olhando para trás, vendo as conquistas que você teve até agora, o crescimento da marca e tudo, como é que você se projeta pro futuro? Como é que você vê a marca nos próximos anos? E a sua própria criação também. Tem algo que você ainda não fez e quer fazer? Objetivos que ainda quer alcançar? Conta um pouquinho sobre isso. Então, como eu disse, eu comecei com feiras, com Fenearte, com MAD, entrei em loja colaborativa. Eu já tive loja própria também, dividindo com 2 outras marcas. Quando foi em dezembro, outra mudança de rota, né? Eu precisei dar uma freada no negócio por conta de saúde, porque eu tenho fibromialgia. E eu precisei dar uma reduzida, né? Então eu saí da loja física, estou com o online, o Instagram, né? @teliana.crochê, e por demanda também, né? Trabalho por encomenda e em eventos. Eu já fiz feira fora do estado, eu tenho peças já fora do país, né? Clientes que levam, que gostam, que presenteiam. E a vontade é de ver a marca não tanto crescer, mas mostrar o trabalho. Sim. Se isso envolver crescimento, tá ótimo, né? Mas, assim, tudo sou eu que faço. Eu trabalho sozinha, eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Eu consigo ver a qualidade das peças do jeito que eu imagino, né? Do jeito da criação. E nada que não queira dizer que isso não pode escalar, né? Uhum. Isso aí depende muito do que vai acontecer agora daqui para frente. Então, de dezembro para cá, surgiu a oportunidade de dar mais aulas, né? De crescer um pouquinho com a coisa de passar, né, a arte, de ensinar e continuar trabalhando com feiras também. Então, Fenearte e MAD, que são feiras grandes, e também feiras menores, porque o que eu gosto bastante também é esse contato com o público, né? Entendo. É bem interessante. Você falando sobre nesse momento que você precisou parar e não, assim, essa vontade não necessariamente de expandir muito o negócio, mas continuar dando, aumentar esse volume de aulas e tudo mais e passar a arte. Essa frase, passar a arte, me chamou a atenção. Os seus filhos se interessam por crochê também? Todos 3 fazem crochê. Todos 3 fazem crochê. Fazem. Claro que começaram por curiosidade, né? Não podem ir muito além, porque cada um tem a sua profissão, sua área de atuação, né? Mas o meu caçula, inclusive, faz super bem. Os outros fazem também, mas o meu caçula é massa. Inclusive, quando eu trabalhava com gastronomia, ele cozinha super bem também, tá? Olha aí, E maravilha. é bom passar isso, né? Com Essa certeza. coisa envolve esse contato familiar também. E eu sempre busquei trazê-los perto, né? A gente Sim. quer filho perto, né? Eu tenho 2 casados já, o caçula de 23 anos, né? Que já tá no mestrado e tal, mas assim, a gente trata como caçulinha. Mas assim, eles estão sempre junto e eles estimulam bastante, né? A família também incentiva, a família divulga, a família compra, né? E é isso, é muito bom. E a gente poder trabalhar assim, juntinho, sabe? Eu gosto muito.
Que maravilha, isso é lindo, né? É. Poder ter aquela coisa, você começa com a influência da sua mãe, Isso. né? Então é uma coisa que já vem de família e Isso. continua na família, né? É, Maravilhoso. eu acho fantástico. E assim, para você ver como é o empreendedorismo na família. Meu avô, que também era empreendedor, porque também, a área da agropecuária também. Sim. E quando ele tinha, eu acho que, sei lá, seus 80 anos, começou um novo negócio. E meu pai chegou e disse: Meu pai, você nessa idade vai começar um novo negócio? Ele disse: Meu filho, eu vou morrer começando. Então, eu acho isso lindo. É Eu acho fantástico. maravilhoso, né? Então, se a gente precisa mudar de rota, a gente não sofre com isso, a gente não deve sofrer com isso. A gente tem que se adaptar, Com né? certeza. E a adaptação faz parte da vida. Então, uma mudança de rota, às vezes, traz coisas novas. Ó, essa bolsa eu terminei ontem para trazer para cá. Olha só. Eu tinha começado, tinha a ideia, não tinha finalizado. Eu disse, nossa, é uma oportunidade. Então, aqui, uma peça autoral, né? E vocês veem em primeira mão aqui no Recife Mostrada. Pois é. É uma peça que traz leveza, porque é um fio mais fininho, tá? Uma alça de couro, tem um fechamento com zíper, a franja, que é lindo, né? Que é maravilhoso. Você pode usar a qualquer horário, qualquer ocasião. Então, o crochê traz essa versatilidade. Maravilhoso. Ana, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. participação. Foi uma conversa ótima, inspiradora, inclusive. Obrigada. Se você quiser deixar uma mensagem pro público e quiser também falar onde os seus clientes, os nossos ouvintes podem te encontrar, suas redes sociais, lojas, enfim, fique à vontade. Tá. Bom, seguinte, o Ateliana tá no Instagram, @ateliana.crochê. A gente sempre divulga onde vai estar em eventos, né? Eventos que acontecem pela cidade. Porto de Galinhas, São Miguel dos Milagres, a gente leva algumas peças para lá também, e feiras aqui em Recife, e sem falar nas feiras grandes. Então a próxima vai ser a MAD, que vai ser agora em outubro, no final de outubro. Devemos estar por lá participando e no Instagram. Então a gente trabalha com encomenda também. Temos também algumas peças prontas para oferecer e todas as linhas estão por lá, nossas coleções. Qual é o seu Instagram? Ateliana.crochê. @ateliana.crochê. Certo. Nosso editor Rufino vai colocar aí na tela. Ok. Essa foi a Ana Carmen do Ateliana Crochê e esse foi o Recife Amostrado. A edição é de Admilson Rufino, a fotografia é de Rafael Bandeira, a produção é desse que vos fala, Guilherme Anjos. E se você gostou, compartilha para que a gente possa trazer mais empreendedores aqui para vir contar sua história, contar sobre o seu negócio, aumentar sua produção, sua clientela. Até a próxima!